Ok, está gravando agora. Então, percebam, nós falamos sobre introdução à patologia, falamos do conceito de saúde e doença, o quanto ele é importante para que a gente possa entender que isso está associado ao conceito de adaptação. Vimos que, no conteúdo de adaptação, que células podem alterar o seu estado de funcionalidade, alterar o seu estado, o seu metabolismo para adquirir agora um novo patamar de homeostase frente a um determinado tipo de estímulo. E isso constitui as adaptações celulares. Percebemos que a falta de adaptação das células frente a um determinado estímulo pode levar elas a sofrer e leva um conjunto de alterações morfofuncionais que nós denominamos de lesões. As lesões, elas são um conjunto de alterações morfológicas e funcionais que as células sofrem devido a um determinado tipo de estímulo. E essas lesões, nesse primeiro momento, elas podem ser do tipo reversíveis e se manifestarem na forma de acúmulos de substâncias dentro das células, que podem ser como degenerações e pigmentações. É importante também a gente perceber que nem toda pigmentação ela está associada a uma lesão necessariamente, porque vocês viram alguns pigmentos exógenos, né, e endógenos. Então, vejam, se as células e tecidos não conseguem se adaptar frente a uma lesão, frente a um estímulo, elas deixam de sofrer uma lesão reversível e elas passam a sofrer agora uma lesão muito mais grave, na qual as funções celulares, todas elas irão parar totalmente. E a célula não tem a capacidade de voltar a um ponto de retorno. A esse tipo de lesão nós chamamos de lesões irreversíveis ou lesões letais, ou também chamada de morte celular, que é o que nós vamos falar nessa aula de hoje. Então, vejam, isso tudo que eu falei está aqui. Ó. Células normais podem sofrer um estresse e sofrer um tipo de adaptação. Se elas não conseguirem se adaptar, elas sofrem um conjunto de alterações morfológicas e funcionais que são as lesões celulares. A lesão que é leve e transitória é chamada de irreversível, porque a célula pode retornar a um estado de normalidade. Se o que está causando a lesão, nesse caso é o agente lesivo, né? É o agente nocivo, ele foi intenso, progressivo, duradouro, e a célula não conseguir se adaptar, ela vai sofrer uma lesão denominada de lesão irreversível, que se caracteriza, que se manifesta na forma da morte celular, que pode ser por necrose ou por apoptose. Ok? Então, todas as classes de agentes que causam lesão celular reversível, elas podem levar à lesão celular irreversível. Então, agentes físicos, né? Privação de oxigênio, agentes químicos, traumas mecânicos, pressão arterial, temperatura extrema, medicamentos, narcóticos, venenos, substâncias, agentes biológicos, vírus, fungos, bactérias, protozoários, reações imunológicas, defeitos genéticos, desequilíbrios nutricionais, incluem-se como agentes que podem levar à lesão celular irreversível. Então, veja, eles causam lesão celular reversível, mas eles também, dependendo da intensidade e duração, eles podem levar a uma lesão irreversível, ou seja, a morte celular. Então, João, quais são os sítios que são afetados na lesão celular, né? Quais são os mecanismos que levam à morte celular, à lesão celular? Eu já tinha dito para vocês, mas aqui eu vou só reforçar. Então, vejam, existe uma infinidade de doenças, mas os mecanismos pelos quais os agentes que causam lesão levam, conduzem à morte, são poucos. Então, vejam, basicamente, as lesões celulares elas podem acontecer pela diminuição do ATP,
por lesão mitocondrial, pela indução da entrada do fluxo de cálcio dentro das células, pela indução do aumento de radicais livres, que nesse caso são espécies reativas de oxigênio. Os agentes podem causar lesão, causando destruição da membrana plasmática ou de organelas, ou ainda, os agentes podem causar lesão pela indução, por exemplo, ou pela indução do dobramento anormal de proteínas, ou lesão no DNA. Então, João, você está dizendo que nós temos mais milhares de doenças? Estou. Mas você está dizendo que o mecanismo pelos quais essas doenças acontecem, eles são poucos? Exatamente. Eles se resumem em 6, tá? Então, é extremamente importante a gente perceber que os agentes, eles causam lesão devido ao fato deles induzirem alterações funcionais e estruturais nas células. Por esses 6 mecanismos que nós percebemos aqui agora, tá? Que foram demonstrados agora. Então, o primeiro deles é a depleção de ATP. Então, vocês já viram lá em Bioquímica de Langer, né? Bioquímica de Campbell, né? Ou Bioquímica Ilustrada, que as células, para produzirem ATP, elas precisam de oxigênio. Então, se há uma obstrução vascular, as células do tecido, que precisam de oxigênio, vão ter uma dificuldade na fosforilação oxidativa, ou seja, uma diminuição na produção de ATP. Então, há uma repercussão muito grande. Por exemplo, a bomba de sódio, ela começa a entrar em falência. Então, começa a entrar mais cálcio dentro da célula, começa a entrar mais sódio dentro da célula, começa também a entrar mais potássio. Isso leva à tumefação do retículo endoplasmático e leva a toda uma desregulação geral. Então, no primeiro momento, isso pode ser reversível? Exatamente, pode. Mas se isso continuar, isso leva à morte. Um exemplo disso que nós vamos ver, podemos discutir, é a necrose a nível de mandíbula causada por isquemia, que nós chamamos de osteoradionecrose. Pacientes que fazem quimioterapia, eles são irradiados na face, né? Que fazem radioterapia na região da face, essa radioterapia lesa os vasos e leva a dificuldade de irrigação sanguínea, causando uma necrose no tecido ósseo. Vocês vão se deparar com isso. Um outro mecanismo são danos mitocondriais. Então, quando ocorre aumento do fluxo de cálcio dentro das células, ocorre a ativação de enzimas que levam à lesão das membranas da mitocôndria, por exemplo. Isso leva a uma desregulação funcional, que vai também levar à diminuição de ATP. E todo um processo que se segue. O outro mecanismo que os agentes que causam morte celular e lesão reversível, eles podem induzir, é levar ao aumento do influxo de cálcio dentro da célula, da concentração de cálcio dentro da célula. Então, pode ativar ATPases, que são enzimas que degradam ATP, então diminui a quantidade de ATP na célula. Pode levar à ativação de fosfolipases, então, onde tem fosfolipídio, membrana citoplasmática e membrana de organelas, essas membranas vão ser dissolvidas. Então, já há mais ainda um desequilíbrio eletrolítico, tá? Ativação de proteases. Então, proteínas importantes para o funcionamento da célula também vão entrar em falha. E também a ativação de endonucleases, que são enzimas que degradam o DNA, que vão levar à lesão no núcleo. Então, percebam, um conjunto de alterações se seguem a partir desse mecanismo que um agente etiológico pode causar, ok? Que é o influxo de cálcio e a perda da sua homeostasia. Um outro tipo de mecanismo de lesão é a indução da produção de radicais livres em excesso, ou ainda
o acúmulo desses radicais livres dentro da célula. Na realidade, o mecanismo mesmo é o acúmulo dos radicais. Esses radicais livres, eles são removidos por um conjunto de enzimas, que são proteínas. Então, olha só, se essas proteínas são agredidas pelo agente que causou lesão celular, esses radicais se acumulam, tá? E eles acumulados, eles vão oxidar lipídios de membrana, proteínas, DNA, que levam um conjunto de alterações mais que no final vai fazer com que as células não consigam se adaptar de modo irreversível, levando essas células à morte. Um outro mecanismo de lesão celular é o dano na membrana. Então, uma toxina, um radical livre, né? Ele pode lesionar diretamente aqueles lipídios de membrana e as proteínas de membrana. Isso pode, por exemplo, pode levar ao aumento do fluxo de cálcio dentro da célula, que vai ativar tepases, endonucleases, fosfolipases e proteases. Entende? Que vai levar a um desequilíbrio muito grande a nível celular. Consequentemente, progredindo, se a célula não consegue se adaptar ou se o agente não for retirado ou neutralizado, para a morte da célula. Ok? Então, vejam, basicamente, nós falamos sobre os mecanismos que causam lesão celular, tá? Só que é importante a gente entender que percebam que as alterações que ocorrem a nível de funcionamento celular, ou seja, a nível de homeostase, elas impactam, elas se expressam na forma de alterações morfológicas, sejam microscópicas, sejam macroscópicas, tá? Então, é preciso que a gente entenda que doença é o resultado da ação de uma agressão que leva a uma alteração não compensada da homeostase e que se manifesta como uma alteração da morfostase, seja na forma, seja na cor, seja na textura, seja no cheiro, seja na aparência, tanto a nível microscópico quanto a nível macroscópico. Então, é extremamente importante que vocês entendam que, do ponto de vista clínico, a base diagnóstica, ela está associada muito nas alterações de homeostase e em como essas alterações de homeostase, elas se expressam na forma de alterações de morfostase, ou seja, morfológicas, tanto macroscópicas quanto microscópicas. Isso vai desde uma região edemaciada até uma hiperemia local, por exemplo, dentro alveolar. Ok? Então, nós não sabemos, né? Isso aqui é um panorama mostrando, na realidade, a diferença entre lesão reversível e irreversível, tá? E aí, se vocês me perguntarem, João, você sabe o limite exato em que uma célula deixa de sofrer lesão reversível e passa a ser irreversível? Você sabe explicar o mecanismo? Você sabe dizer o momento exato? Não, eu não sei dizer a vocês o momento exato. Mas nós conseguimos saber quando as células sofreram lesão, quando elas estão em lesão reversível ou quando elas sofreram uma lesão irreversível pelas características morfológicas que elas apresentam nesse momento. Ah, João, então por isso que na degeneração hidrópica eu sei que a célula está com uma lesão reversível. Ok, por quê? Porque eu sei que as bombas de sódio e potássio foram alteradas, entrou muita água dentro da célula, ocorreu tumefação da célula, ou seja, aumento do volume, diluição dos constituintes. Elas começaram a se desprender uma das outras, principalmente a nível de epitélio, mas elas ainda permanecem, a arquitetura tecidual ainda permanece lá. Ok. Então, eu consigo reconhecer pelas características morfológicas? Exatamente. Ô, João, e quando uma célula entra em morte? Nós vamos saber reconhecer essas características. Então, você pode não saber o mecanismo exato, mas você pode reconhecer as características, tá? Morfológicas. Ok? Então,
esse slide é extremamente importante, porque ele nos mostra o seguinte, que as células normais, elas podem sofrer uma alteração de homeostase e morfostase, que nós chamamos de lesão celular. Ok, tudo bem. Lesão celular. E aí, o que é importante a gente perceber? Que essas lesões, elas no primeiro momento, elas podem ser reversíveis. Tá? Aqui, ó, e se expressar na forma de degeneração hidrópica. Lembrando que a degeneração já é uma lesão reversível. Tá? A degeneração hidrópica é uma lesão reversível, na qual a célula se expressou esse tipo de lesão acumulando substâncias, nesse caso, água. Só que, se essa célula não consegue se adaptar a esse agente que está causando a lesão, ela pode seguir para o outro estágio, que é o estágio de morte, que é esse aqui, ó. Perceba que as características das células são diferentes. A primeira característica que a gente consegue perceber é, olha, isso aqui é um epitélio, isso aqui também é um epitélio. Eu consigo saber porque eu vejo principalmente núcleo e citoplasma. Núcleo e ainda citoplasma. Aqui também era um epitélio. Eu estou vendo núcleo? Não, ele se desfez. Eu estou observando que existia um limite citoplasmático? Estou. Mas a ausência de núcleo, né? E a presença de uma área eosinofílica me indica morfologicamente que eu estou observando uma célula que entrou em morte celular, que nesse caso é a necrose. Tudo bem? Aqui. Então, olha, existem dois conceitos de morte, né, somática, né? A morte por necrose, que é uma morte sempre acidental, sempre associada a um agente que causou lesão, e a morte por apoptose, que geralmente ela está associada a um programa estritamente regulado para que a célula morra num determinado momento. Mas também esta via de morte celular, ela pode ser ativada quando algum agente patogênico, ou seja, que causa doença, algum agente lesivo, induziu a essa via. Mas veja, no momento não programado. Ambas são mortes celulares, tá? Mas essas mortes, elas são diferentes, tá? Pela via, etc. Ficou claro, pessoal, isso? Ficou claro para vocês? Sim. Ok, então, nós vamos fazer o seguinte. Perceba que as diferenças básicas entre necrose e apoptose, elas residem muito do ponto de vista morfológico, muito do ponto de vista morfológico e molecular, mas principalmente do ponto de vista morfológico, elas podem nos ajudar muito. Por exemplo, a diferença básica entre a necrose para a apoptose, do ponto de vista morfológico, é que a necrose ela se caracteriza pela ruptura da membrana e autodigestão da célula, enquanto que a apoptose ela se caracteriza por um tipo de morte na qual a célula se fragmenta em corpúsculos apoptóticos, e esses corpúsculos são aproveitados. Então, na necrose eu tenho uma autodigestão, na apoptose eu tenho fragmentação. Ok? Pessoal, eu vou parar aí, porque vai cair aqui, tá bom?